Começar para gravar. Pronto, já podemos. Podemos? Gente, boa noite para todo mundo. Vou estar falando boa noite para os dois lados, né? Aqui no Instagram e aqui no Zoom também. Andressa, Pedro, Cíntia, Nilma, Fabiana, Creuza, Isabelle, uma turminha aí. Vamos lá. Bom, tem umas carinhas aqui que eu ainda não conheço, então eu vou me apresentar rapidinho aí para quem eu ainda não conheço. Eu sou Ellen Lage, eu sou assistente social, sou especialista em saúde pública e já estou aí nessa trajetória do serviço social há 25 anos. Então, eu formei em 98, lá na Federal de Juiz de Fora, e aí, depois disso, foi um concurso atrás do outro que eu fui fazendo, né? Então, tem uma trajetória aí de aprovação em 6 concursos. Então, nesses 25 anos, eu venho estudando, trabalhando, fazendo muito trabalho de educação permanente, né? Educação continuada com profissionais do serviço social e com alunos também do curso de serviço social. E aí, contando com essa experiência toda aí dos 25 anos, nos últimos 4 anos, eu e Guilherme, a gente tem trabalhado junto, em preparatórios, né, para concursos públicos. E aí, em 2021, que foi o último, né, o ano passado a gente não fez, tive umas questões pessoais aí, meu pai faleceu o ano passado, nós não fizemos. E aí, em 2021, a gente fez o último preparatório, né, para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, e a gente teve um resultado muito, muito bacana. Então, nós tivemos aí, no mínimo, 17 alunos classificados. Então, foi bem bacana, e essas experiências aí que a gente está tendo com o preparatório de concurso público, me dá a condição hoje, então, de montar de novo esse preparatório, e a gente preparou com todo carinho para vocês esses encontros aqui. Hoje, eu vou estar trazendo para vocês informações a respeito do edital do IPSENG. Tem muita gente que está com muita dúvida com relação ao edital do IPSENG, e às vezes as pessoas também não conhecem o Instituto, não sabem como funciona, e eu vou estar explicando aqui tudo para vocês, tá? Gui, já a tela está compartilhada aí? Tá, tudo compartilhado certinho. Tá, já pode ir passando aqui, né? Bacana. Então, gente, olha lá. Até no fundo aí, o Guilherme teve o carinho de colocar o Hospital da Previdência. Então, para quem não conhece, esse aí no fundo é o Hospital da Previdência. Ele é ali perto da área hospitalar, né? Então, ali na área hospitalar ali, Alameda, ali na área hospitalar, tá? Perto da Faculdade de Medicina, perto daquele extra ali na área hospitalar. Cadê? Ai, aqui, por que não está passando? Peraí, deixa eu ver aqui. Passou? Passou, agora passou. Passou, agora passou. Ah lá, bacana. Olha só, gente, essa banca para esse concurso, eu acho importante a gente estar falando um pouquinho dessa banca, porque é uma banca que não é muito conhecida, né? Eu, por exemplo, né, nesses vários concursos que eu fiz, que eu já fui aprovada, eu não tinha feito ainda nenhum concurso dessa banca Legale, tá? Então, essa banca, ela é uma banca lá do município do estado, lá do Rio Grande do Sul. Então, ela faz muito concurso lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e também aqui em Minas. Então, ela está com alguns concursos abertos aqui para Minas Gerais. Então, embora a gente conheça pouco sobre essa banca, a gente está apostando, inclusive, no nome dela, né? Questão da Legale. Então, ela se propõe a ser uma banca idônea, né? E aí a gente está acreditando muito que vai ser, e por isso nós estamos aí envolvidíssimos nesse concurso do IPSENG, tá? Então, a banca é a banca Legale Concursos. Eu achei importante colocar essas informações aqui a respeito de como contactar com a banca, porque as pessoas sempre têm muita dúvida, né? Então, às vezes, fica naquela angústia na época de entrar com recurso, de ter alguma informação a mais sobre o concurso. Então, eu deixei aí esses informes a respeito do telefone de contato da banca, esse 0800 aí, o atendimento também pelo WhatsApp, tá? Então, quem quiser pode printar essa tela aí, né, do WhatsApp.
E também o e-mail, então tem um e-mail também aí da banca, tá? contato@legaleconcursos.com.br. Eu acho que isso é muito importante a gente ter, porque numa hora aí de uma dúvida, a gente sabe aonde recorrer, tá? Então, como que vai ser esse concurso do IPSENG, gente? O IPSENG, então, é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Ele é engraçado, porque quem não conhece não sabe como que funciona o IPSENG. O IPSENG, ele é um hospital, né, tem um atendimento hospitalar, tem um atendimento ambulatorial, tem toda a internação aí do IPSENG, mas o IPSENG, ele só atende quem é servidor do Estado de Minas Gerais. Então, assim, quem for trabalhar lá no IPSENG, né, os nossos queridos alunos aí que vão ser aprovados, eles vão atender funcionários do Estado de Minas Gerais. Então, quando eu trabalhei lá no IPSENG, a gente atendia Minas Gerais inteiro, assim, de norte a sul de Minas, eram atendidos lá, tanto na internação quanto no ambulatório, e tem um setor também previdenciário do IPSENG, tá? Então, para quem não conhece, o IPSENG funciona dessa forma. O IPSENG, nesse concurso, ele vai apresentar a prova objetiva. Então, essa prova objetiva, ela vai ser de caráter eliminatório e classificatório. Eu acho importante a gente destacar, gente, que esse edital, ele não está um edital, assim, muito denso. Para quem fez os últimos concursos aí, né, para nós que preparamos os alunos para os últimos concursos, a gente via um conteúdo muito mais denso, muito maior, inclusive, e até com outros, além da prova específica, né, de saúde, de serviço social, muitos concursos têm como chama? Raciocínio lógico, informática. Do IPSENG não vai ter nada disso, então facilita muito, tá? Eu lembro que quando eu fiz do Hospital Sara Kubitschek também, que eu trabalhei em Brasília, tinha prova de inglês, atualidades. Então, o que acontece? A gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque vai ser só a prova objetiva, tá? Então, a prova objetiva, ela vai ser realizada em Belo Horizonte, tá? Eles falaram aqui que até que se tiver alguma indisponibilidade de local suficiente, pode ser que eles usem também algumas localidades da região metropolitana. Tá? Mas isso aí a gente só vai saber na hora que você for receber, se fizer a sua inscrição, que você for receber o informe aí a respeito da localização onde você vai fazer a prova, tá? Todos os candidatos, né, que forem aprovados e que serão nomeados, eles então estarão subordinados à lei estadual. Então, provavelmente, né, vão se tornar funcionários públicos. É lógico que no IPSENG também tem a questão de avaliação, né, do estágio probatório, que eu vou explicar mais para frente, mas aí quem passar nesse concurso vai estar subordinado, então, a essa lei estadual, tá? A questão das vagas, gente, olha só. O nosso cargo no IPSENG é analista de seguridade social, tá? Então, olha como que é interessante, eu acho que a gente precisa de destacar isso aqui, porque às vezes as pessoas ficam muito angustiadas com relação à questão de número de vagas. Então, vamos fazer uma análise aqui dessa questão do número de vagas aqui do IPSENG, também para os outros cargos. Está vendo que para o assistente social são 5 vagas? São 5 vagas para o serviço social. Aí todo mundo fica, mas é pouca vaga e tal. Mas está vendo que as outras também, tirando enfermagem, né, que realmente é sempre um número muito grande de vagas que são liberadas para enfermagem, até porque é um hospital inteiro, né, um ambulatório inteiro. Tá vendo? Olha lá, ó, fisioterapia, biomedicina, direito, psicologia, nutrição, tá tudo mais ou menos no mesmo nível. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que ver é isso. Às vezes a gente fica com muita gente falando para mim, eu não estou animado de fazer porque tem poucas vagas. Gente, concurso é isso.
A princípio, aparecem poucas vagas, mas eu estou para te falar que esse concurso do IPSENG que eu fiz, depois, amigas minhas foram chamadas depois, por muito tempo depois, o concurso que eu estou hoje, da Prefeitura de Belo Horizonte, eu fui chamada, acho que 3 anos depois. Então, assim, a gente não pode desanimar com essa questão do número de vagas e que está pouco e tal. A gente tem que pegar firme e estudar, né? O nosso compromisso é pegar firme e estudar. E aí a pessoa que vai, estuda e se compromete, uma hora vai, não tem jeito, tá? É a questão do comprometimento mesmo, da disciplina, uma hora passa no concurso, não tem jeito. Então, tá vendo? 5 vagas para o serviço social aí, e as outras tudo muito parecido, tirando a enfermagem, tá? A gente tem que pensar também que às vezes as pessoas falam, mas e o valor do salário, que eu vou mostrar para vocês, mas o IPSENG também, ele oferece algumas gratificações, né? Então, por exemplo, se a pessoa trabalha no serviço de urgência, aí tem um acréscimo. Então, assim, a gente tem que pensar que nem sempre é só aquele valor que está descrito lá, né? Então, tem outras possibilidades também. Eu lembro, coisa prática, contando para vocês, quando eu entrei no IPSENG, né? E eu vim lá de Juiz de Fora, passei no concurso, vim estudar no IPSENG, era 20 horas a princípio. E aí, logo em seguida, eu já comecei a fazer 40 horas, quer dizer, o salário já dobrou, né? Porque de 20 horas eu passei a fazer 40 horas. E aí, depois, vem outras questões que aparecem, como, por exemplo, essas gratificações, como, por exemplo, adicional de desempenho, né? Então, se a pessoa passa pelo estágio probatório, e aí ela é avaliada, e ela é aprovada, e ela realmente aí vai se tornar funcionária pública, também tem avaliação, tem adicional de desempenho. Então, assim, tem algumas questões que acrescentam, né, nessa questão do valor aí, tá? Meu Deus, essa coisa que eu estou querendo passar, e toda hora tá... Agora deu. A gente vai estudar muito sobre isso no curso, tá, gente? Hoje a gente está fazendo essa aula, amanhã a gente vai fazer uma aula também sobre a legislação da saúde, e sábado agora a gente já começa o nosso cursinho preparatório para esse concurso, e a gente vai estudar muito também a questão de legislação. Então, o IPSENG, ele tem um regime próprio de previdência social, é diferente do INSS, né? Então, quando a gente estuda Seguridade Social, a gente estuda lá, né? Saúde, previdência, assistência, e quem tem carteira assinada e tudo faz parte do regime geral de previdência social. Já no IPSENG, é um regime próprio de previdência social, tá? E aí, é muito bacana, porque... falando que o exercício, né, desse profissional pode se dar nas dependências do Instituto, que tem o hospital, ambulatório, e tem a sede também, uma parte, né, que da sede que é lá na cidade administrativa. Pelo que a gente está, como não falou em qual local que vão ser lotados os aprovados, e pela matéria e tudo, nos parece que vai ser realmente no hospital e no ambulatório do IPSENG, tá? Tem também, né, a questão das vagas, 10% das vagas, então, né, são destinadas às pessoas com deficiência. E aí eu acho que é importante a gente ficar atento a esse fato, porque, inclusive, quando a gente estuda a legislação, porque as informações a gente tem que sempre vincular uma informação à outra. Então, quando a gente estuda a legislação, que a gente vai lá e estuda, né, sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, então você vai ligando uma coisa na outra, né? Então, isso é importante, que você já te dá um link aí, inclusive com matérias que a gente vai estudar também, tá? As inscrições para esse concurso, elas serão de 17 de abril a 16 de maio. Então, 17 de abril a 16 de maio. Uma coisa que está bacana também, que eu acho que a gente tem que levar em conta, é o valor da inscrição, gente. Então, assim, vocês já viram que às vezes a gente está pegando concursos aí com valores bem altos, o do IPSENG está R$ 50, o valor da inscrição. E vou falar aqui para frente também, as pessoas, muitos, né? Hoje mesmo nos grupos, algumas pessoas me falaram, Ellen, mas eu não estou trabalhando, como é que eu vou fazer e tal? Tem a isenção também que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, para analista de Seguridade Social, né, do 1A aí, tem que ficar atento que a gente vai ser 1A,
na carreira, né? É uma, R$ 50. E eu vou falar aqui dos critérios também para quem quiser ter isenção, tá? O resultado final, né, desse concurso, a prova vai ser em julho, e o resultado final, então, vai ser dia 24 de agosto. Então, e aí a gente vai estar aí nessa expectativa desse resultado aí, desse concurso, tá? Pegar firme, gente, pegar firme e estudar. Ellen, Oi, bem. aqui, olha, no chat, Cris Penido disse assim, tem isenção para doador de sangue. Isso é uma pergunta ou se é uma afirmação? Tem. Eu achei muito interessante. Gente, na boa, esse edital, ele tá muito atual. Eu vou mostrar para vocês o que ele tem. Eu gostei muito, assim, desse edital, dá muita possibilidade. Vou falar disso também. Obrigada aí pela dica. É isso mesmo, vai ter também. Então, a inscrição vai ser via internet, tá? No site aí da Legale mesmo. Ficar atento, muito atento com a questão das inscrições. Quem tiver no grupo onde a gente vai estar fazendo esses... O Gui, deu eco aí? Já foi. Ah, tá. Então, assim, quando... que as pessoas que estiverem nos nossos grupos aí, o Gui sempre está muito atento com essa questão das datas, né? Das inscrições, para ninguém perder. Então, a inscrição é em abril. Mas até lá, gente, a gente já teve muita aula, a gente já estudou demais, tá? Até abril a gente já estudou demais. Olha que bacana a questão da isenção da taxa de inscrição. Então, tem um período também para isenção da taxa de inscrição, né? Que é de 17 a 21 de abril, por pedido da isenção. E aí vai ser... tem essa questão de que a colega falou, quem é doador de sangue, né, e que é doador regular de sangue, ele vai... Tem a sobremesa. Quem é doador de sangue, gente, tem a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Ellen, por favor, ativa seu som de novo, por gentileza. Eu tive que desativar o de todo mundo. Pronto, voltou? Voltou? Voltou. Eu tive que desativar o de todo mundo, porque eu não sabia onde vinha o barulho. Mas você está me ouvindo? Agora voltou o seu. Então, quando acontecer isso, eu vou ter que desativar de todo mundo para garantir que ninguém passe. Fechou? Pode ir. Combinado. Seguir. Vamos lá. Então, se a pessoa tiver... Tem algumas condições. Ou desempregado, ou se ele for doador de sangue regular, ele também vai ter essa possibilidade de ter isenção. Isso é muito bacana, viu, gente? Isso eu não vejo com muita frequência em concursos, não, essa questão de doação de sangue, não, de ser doador de sangue. É bom que é um incentivo, né? Eu acho que é porque é do Estado, tem a ver também com o incentivo ao Hemominas aí, gostei disso. Então, para, né, solicitar essa questão da isenção, tem todo um passo a passo também, né? Aí vai estar no anexo lá do edital, vai ter que enviar, né, de forma digital a documentação toda comprobatória, tá? Então, para quem é doador de sangue, né, regular, então, se ele faz uma doação aí de, no mínimo, 2 vezes ao ano, por pelo menos 2 anos, então, se ele doou 4 vezes, doou sangue 4 vezes aí nesses últimos 2 anos, ele pode tentar a isenção da taxa de inscrição aí por ser doador de sangue, né? E já está fazendo um ótimo trabalho aí com essa doação de sangue também, tá? Então, quem é doador de sangue tem essa chance aí. E também para a pessoa que está desempregada, né, gente? Então, se está desempregado, não tem vínculo empregatício, não está, né, com nenhum vínculo estatutário, não está fazendo com nenhum contrato de prestação de serviço, né, no município, ou no estado, ou no governo federal, você não está exercendo nenhuma atividade reconhecida como autônomo, né, e está pagando lá a contribuição como autônomo, então ele está desempregado, ele tem a chance também de tentar a questão da isenção, da taxa de isenção. Isso aqui já ajuda bem, né? Tem a questão do atendimento de casos especiais também. Então, por exemplo, às vezes a pessoa precisa de alguma adaptação, né, na hora da prova, então também tem que assinalar lá no ato da inscrição que precisa de algum atendimento especial e vai ter que especificar qual é esse atendimento especial, tá? Então, fiquem atentos aí. Tem as mães também, né, as mães também que estão, as pessoas também que estão amamentando, né, durante a prova, então ela também tem que solicitar
aí esse atendimento especial por estar amamentando. O neném não nasceu, como é que eu vou saber? Né? Na época, a gente não sabe se vai nascer. Pega uma declaração do médico, né, falando que está grávida e que o bebê está para nascer no período da prova, porque às vezes a pessoa vai fazer a inscrição e solicitar a isenção antes do bebê nascer. Então, como não vai ter a certidão de nascimento para provar, você pega com o médico lá uma declaração, tá? Um atestado que você está gestante. Nome social, achei isso aqui bacana demais, gente. Então, o candidato, né, que é transexual ou travesti, e que ele quiser ser tratado pelo nome social, ele também vai ter essa possibilidade de ser tratado pelo nome social, tá? Então, ele vai informar lá o nome e o sobrenome pelo qual ele deseja ser tratado, tá? Umas coisas que eu achei bem bacana e bem inclusivo, né? Tem até também quando a pessoa precisa de trabalhar, quando ela precisa de comparecer na prova com armas. Porque às vezes a gente pode estranhar, né? Você está lá na sala, vê uma pessoa armada, você vai falar, que coisa é essa, né? Então, se a pessoa também tiver que trabalhar, às vezes é do trabalho dela, faz parte tal e está armado, ela também tem que pedir autorização antes, né? Para poder comparecer armado, tá? Então, tem essa possibilidade também. Tem umas coisas que eu não gosto, não, mas tudo bem. Vamos lá. Então, carreira de analista de seguridade social, que é o 1A. Então, como que vai ser a prova, gente? A gente vai ter 15 questões de português, tá? Só lembrando que o nosso preparatório, a gente não vai ter aula de português. Deixa eu explicar só por quê, gente. Eu estou há 25 anos na saúde pública, há 25 anos trabalhando, atendendo, capacitando profissionais, dando preparatório, acadêmicos, residentes de serviço social, eu acompanho, né? Sou tutora dos residentes aqui da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Então, o que acontece? O nosso foco no nosso concurso é saúde e serviço social, tá? Então, pega firme com a gente aí, saúde e serviço social, e complementa seus estudos aí com português, tá? Legislação básica, a gente vai ter 15 questões de legislação básica, 15 de português, não pode zerar nenhuma, tá, gente? Então, não pode zerar nenhuma, não. E conhecimentos específicos aí, vai ser um peso grande, 30 questões de conhecimentos específicos. Então, 60 pontos, a pessoa tem que fazer aí 30 pontos, né, para poder passar no concurso, e não pode zerar a prova nenhuma, não, tá? Gui, tá tranquila aí? Quem tiver pergunta vai falando. A prova, gente, ela é prova objetiva, então isso é bacana também, porque tem alguns concursos que tem prova, né, que é dissertativa, que é discursiva, que você tem que escrever e tal, e aí essa nossa, ela é uma prova objetiva, né, então ela é de caráter eliminatório, classificatório, vai valer 60 pontos, e aí elas são questões de múltipla escolha. O pouco que eu vi, né, que eu não conheço ainda essa banca, a gente está estudando sobre essa banca, ela é uma banca ela é muito direta. Então, assim, não é aquela banca que tem textos enormes, né, e várias respostas, A, B, C, D e E, não. Né? Aqui vai ser as respostas, as opções A, B, C, D, e o tradicional dessa prova, das outras que eu vi, é que ela é muito direta. Então, é um ponto positivo também, né? Porque aí a gente não fica caindo muito em pegadinha aí, tá? Então, acima de 30 pontos, né? Igual ou superior a 30 pontos, a pessoa é aprovada e não pode zerar nenhuma prova, tá? Critérios de desempate, eu acho que é bacana a gente saber disso também, porque às vezes a gente fica naquela expectativa, né? E aí, também, olha que bacana, a questão de priorizar, né? A questão do estatuto da pessoa idosa. Se a pessoa tiver idade igual ou superior a 60 anos, né? Então, ela também está no critério aí na ordem, né? Esse candidato, ele tem uma preferência sobre os outros. Se ele obtiver uma nota maior na disciplina de conhecimentos específicos, né, que eu falei que são 30 questões, então ela tem um peso grande, a disciplina de conhecimentos específicos, né, e que a gente vai pegar firme aí com vocês,
tá? Oi? Tem uma pergunta aqui da Tamara. Legislação básica seria questões de saúde e do IPSENG? Na verdade, assim, eu vou falar para vocês o que vai ter. É legislação de saúde. É muito interessante essa pergunta, por quê? O IPSENG, igual eu expliquei, é um regime próprio de previdência social, e o IPSENG, quem entra no IPSENG para ser atendido no IPSENG, pode ser atendido também no SUS, né? Mas quem é do SUS não pode ser atendido no IPSENG, porque o IPSENG é só para quem é servidor público, né, do Estado de Minas Gerais. Então, a gente vai estudar a legislação do SUS, saúde pública, porque é o que eles estão pedindo lá, e eu entendo também por quê. O assistente social trabalhando dentro do IPSENG, ele tem que ter muito essa questão da visão intersetorial, né? Intersetorial, interdisciplinar, interinstitucional também, porque o que acontece? A gente atende no IPSENG pacientes de Minas todo, de tudo quanto é lugar. Então, a gente tem que ter muito conhecimento também da legislação do SUS, porque às vezes esse paciente sai daqui, né, da capital e vai fazer um atendimento no interior, e às vezes lá vai depender do SUS também, né, porque nem todos os interiores têm agências do IPSENG, não. Tá? Por exemplo, Juiz de Fora eu sei que tem, vários outros lugares tem IPSENG, mas nem todos têm. Então, é importante que a gente saiba, né, mesmo o servidor do Estado, de Minas Gerais, dentro do IPSENG, que a gente saiba a legislação do SUS. Tá? E aí, mais para frente, eu vou falar direitinho tudo que vai cair no concurso. Tá? Então, quem também tiver maioridade, né? Então, também, né, a maioridade aí, a pessoa tem uma preferência. E isso também aqui para mim é novidade, olha, um candidato que exerceu a função efetiva de jurado. Então, se você já foi jurado, né, que é uma função que às vezes as pessoas, né, da sociedade participam em tribunal de júri, então essa pessoa ela também tem aí uma prioridade se tiver que levar em conta a questão do critério de desempate, tá? Local de lotação, isso aqui é muito bacana também. Então, local de lotação, como eu falei, né, tem o hospital, tem o ambulatório, tem a sede. A princípio, aqui não falou nada de ser vagas para o interior, né, não apresentou nada disso, não, tá? Só falaram que é para o IPSENG, mas não falou ainda se é vaga para o interior. A princípio, é Belo Horizonte mesmo. E aí, a escolha desse local de lotação vai se dar no momento da posse. Tá? Então, só para dar um exemplo para vocês, nesse concurso que eu estou hoje da saúde, quando eu fui convidada para tomar posse, a gente foi num setor da prefeitura e estava lá várias vagas, né, de NASF, que é a atenção básica, tinha vários lugares para a gente poder escolher. E na época eu escolhi o NASF. Então, eu, né, na minha classificação, na frente de outro tipo de escolher. E quem estava na minha frente também pôde escolher. Então, essa questão é muito importante. É no dia mesmo lá da audiência de posse que você vai poder escolher, tá? As vagas que estão disponíveis, né? Lógico. E aí, gente, olha só. Então, atribuições, então, da questão as atribuições, então, dessa carreira, né, de analista de seguridade social. Então, esse é um profissional que ele vai ter aquela condição, porque são vários outros, né? Vocês viram que analista, além de serviço social, tem outras categorias também, né? Mas a contribuição dele é o quê? É formular, implementar, executar políticas, né? Políticas de saúde, e no acompanhamento, então, da assistência hospitalar, da assistência farmacêutica, odontológica, previdenciária e social. Então, os analistas de seguridade social, eles são aqueles profissionais que vão tanto formular, como implementar, como executar ações dentro do IPSENG específicas da sua área de atuação, tá? Vamos lá. Carga horária. Então, tem para umas áreas, né? Tem a carga horária de 30 horas aí, fisioterapeuta, fono e tal. E é muito interessante também, gente, a gente fazer uma análise também crítica desse edital. Por quê? A TO, Físio, eles todos já ganharam, né, essa questão do direito a 30 horas. A Cíntia está fazendo comida aí. Ô, delícia, hein, Cíntia? Manda para cá. Bonitinha.
Então, olha só, a TO, Físio, tudo já ganhou o direito a 30 horas, né? E nós, do Serviço Social, também. Eu lembro que quando foi votado, acho que foi 2009 ou 2010, eu estava em Brasília, eu participei do dia da votação lá, que nós ganhamos as 30 horas para o Serviço Social, lá no IPSENG, lá no Hospital Sara Kubitschek, na mesma semana, não, 15 dias depois, a gente já começou a fazer 30 horas, foi bem bacana, né? E aqui, em muitos lugares, a gente ainda não teve esse direito assegurado, tá? E aí, outros profissionais lá vão ter 30 horas, já o nosso não, o nosso são 40 horas, tá? Então, odonto, psicologia, serviço social são 40 horas. Remuneração, tema polêmico, né? Remuneração. Gente, está previsto para 40 horas R$ 2.800, né? O que acontece? Aí todo mundo olha assim e fala, pô, formei, né? 4 anos de faculdade, às vezes já fez alguma especialização, está batalhando, pagou faculdade ou fez, né? E aí, com tanto investimento, né, na sua profissão, e de repente sai um edital com R$ 2.800, a gente tem que lembrar várias questões, gente. Primeiro, R$ 2.800, mas você tem, um plano de saúde, né? Você tem um plano de saúde, então, eu, na época que eu era do IPSENG, meu filho, o João Vitor, né, podia usar o IPSENG. Se eu quisesse, na época, incluir pai e mãe, eu poderia, né, incluir também. Então, assim, tem um plano de saúde, né? Plano de saúde, vale transporte, férias prêmio, então, tem alguns outros benefícios, né? Então, é diferente de você trabalhar fora a questão, né, de possibilidade de aumento salarial. Então, vai que a gente pega um governador que cisma aí de aumentar bastante o salário lá do IPSENG, pode acontecer, né? Então, fora a questão da segurança, para algumas pessoas ter essa questão da estabilidade, né, é importante. E uma coisa que eu falo muito, tanto é que eu sou prova viva aqui para vocês, que às vezes nem sempre esse vai ser o concurso da vida. Eu comecei no IPSENG também, né? Então, 23 anos atrás, quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim para o concurso do IPSENG. E aí tem gente que fala, mas eu vou me dedicar agora. Eu já ouvi de tudo, né? A gente escuta de tudo. Eu vou me dedicar agora, estudar e pagar R$ 50 e tudo para um concurso que não está pagando lá muito bem. Gente, esse argumento eu só concordo para quem já está empregado e para quem já tem um concurso melhor do que esse. Por que eu falo isso? Não precisa de ser o seu primeiro concurso, você tem 1000 outras possibilidades. A gente sabe que as pessoas que conseguem empregos melhores são as pessoas que estão trabalhando. Raramente alguém que consegue um emprego melhor é alguém que está desempregado. Então, assim, porque, né, você está ali, você está ativo, você está em contato com as pessoas, você está estudando. Então, esse argumento, né, que paga pouco e tal, é o primeiro passo, né? Então, com essas outras possibilidades que ainda podem acontecer, né? Ajuda de custo, parece que no IPSENG tem uma ajuda de custo diária, e que aí esse valor do salário vai aumentar, com certeza, né? Então, vale transporte, ajuda de custo, como que chama? Férias prêmio, então tem vários outros benefícios aí também, né, nessa questão, tá? As atividades, então, né? Eu queria explicar para vocês o seguinte, eu estou citando aqui a questão de que está dentro do edital, mas eu tenho uma aula que a gente fez, né, sobre a atuação do assistente social no IPSENG. Então, tá lá no meu canal do YouTube, Ellen Lage, assistente social, tem essa aula lá, e aí eu acho que é bacana, porque, assim, quando a gente deseja uma vaga, um espaço, né, o seu canto aí no mundo, é importante a gente já estar assim, se apropriando do local, né, de como que é o trabalho, porque aí você vai ficando mais motivado, você vai tendo mais interesse. E isso aguça a sua motivação, inclusive para estudar, né? Que você vai falar, nossa, que trabalho bacana que é lá e tudo. E aí, porque
para a gente estudar não é fácil, né? Assim, todo mundo tem uma rotina muito corrida, às vezes trabalha o dia todo, ou está terminando faculdade, e ainda ter que estudar. Então, você tem que ter realmente uma motivação para você fazer isso, tá? E aí tem uma aula lá no meu canal do YouTube que eu explico como que é todo o trabalho do IPSEM, do assistente social do IPSEM, tanto no hospital, tanto no Centro de Especialidades Médicas, tá? Que foi por onde eu passei lá 9 anos. Então, você vai, né, atuando lá no IPSEM. Estou tentando entrar aqui no Instagram para gravar também, Guilherme, não estou conseguindo, não. Então, no IPSEM... No Instagram está entrando o quê? Eu estava tentando já pôr também no Instagram aqui, para quem não está no grupo, né? Que às vezes a pessoa não está no grupo e não está no Instagram, e pode ver pelo Instagram, mas aí eu não estou conseguindo aqui entrar. Então deixa, vamos seguir só. Vamos decidir. E aí, o que acontece? Então, o que os profissionais, né, que estão lá no IPSEM vão fazer? Então, eles vão planejar, eles vão executar política pública, né, de programas sociais, voltados para o bem-estar, então, desse indivíduo, desse paciente, né, dessa família ali, tá? A gente faz muito atendimento individual, né, nos leitos, a gente atende os pacientes nos leitos, a gente faz muito grupo também, porque tem um ambulatório, a gente faz grupo com os pacientes. Tem um atendimento também, né, do serviço social lá da previdenciário. Então, assim, isso tudo a gente vai estudar no curso, porque no curso preparatório, que a gente vai começar sábado, eu vou estar falando, tem uma disciplina, uma matéria lá que chama Metodologia do Trabalho, né, do serviço social, instrumentalidade. Então, eu vou dar isso tudo para vocês na aula, né, de como que a gente desenvolve o trabalho no IPSEM, tá? Quais instrumentos de trabalho, qual que é a metodologia que a gente utiliza lá e para os concursos de uma forma geral, tá? Então, você vai ter que desenvolver ações lá para você intervir nas questões que são relacionadas à saúde, né? Amanhã, na aula de amanhã, a gente vai ver muito sobre essa questão do conceito de saúde, né? Então, não é porque que o paciente está internado num hospital que a gente não vai falar de prevenção e de promoção de saúde, porque é um todo. Ele está adoecido, mas ele está adoecido, tem um diagnóstico ali que trouxe esse adoecimento para ele. Mas é possível, sim, a gente falar de prevenção e de promoção da saúde, porque o paciente como um todo. Amanhã a gente vai estar estudando sobre isso, sabe? Sobre o conceito de saúde, na aula gratuita aqui, sobre o conceito de saúde, sobre os princípios, né, da Lei 8.080, que explica direitinho lá quais são os princípios, quais são as diretrizes que a gente trabalha, e a gente lá trabalha no IPSEM da mesma forma, tá? Executar esse trabalho, né, de inclusão social, acompanhando, então, os públicos que a gente tem lá. Então, lá no IPSEM, a gente tem, por exemplo, a gente tem clínica de pediatria, internação pediátrica, ambulatório de pediatria, a gente tem maternidade, a gente tem clínicas cirúrgicas, clínicas de cirurgia de homem, cirurgia de mulher, pediatria, saúde mental, né? Então, o IPSEM tem um ambulatório lá de psiquiatria, tem a internação de saúde mental, então tudo é isso oferecido lá, tá? Então a gente tem que trabalhar com esses pacientes, o público é esse paciente, tá? Então a gente vai ter que realizar, lógico, né, as atividades inerentes ao cargo, a gente tem que ter realmente o registro, tá? Para poder fazer para poder tomar posse aí, a gente tem que ter o registro no conselho, né? Tem que estar regulamentado tudo direitinho, tá? Então, aqui eu vou citar para vocês as matérias, mas eu vou focar mais na nossa, que é Serviço Social e Saúde, né? Porque eu já falei para vocês, vai cair português, nosso cursinho não tem português, mas aí vocês já ficam atentos aí o que vai cair em português, tá? Eu acho, gente, que para quem quer se preparar para um concurso público, tem algumas disciplinas que a gente tem que estar sempre estudando, né? Português, em alguns casos tem informática, direito, tem coisas que a gente tem que estar sempre estudando, tá? Então, vai ter aí a matéria de português no concurso também. A legislação, o que vai cair?
Não, gente, tem tanta gente aí, eu queria falar oi com todo mundo, mas depois eu falo. A legislação. Interessante, gente, porque o IPSENG colocou no edital a Constituição do Estado de Minas Gerais, né? E aí, o que acontece? A Constituição, ela é grande, né, gente? Então, assim, é engraçado, porque, assim, quando ele colocou da Constituição de 88, da saúde, ele colocou os artigos específicos que quer, né? Que é específicos os artigos da saúde, que é o 96 ao 200. E na legislação básica do Estado, ele colocou a Constituição. Então, assim, é um mundo, né? Estudar a Constituição é um mundo. Aí, a forma que a gente vai encontrar de estudar essa Constituição, a gente vai fazer muitas questões de prova, tá? Porque aí a gente vai ter mais facilidade de assimilar a informação e de aprender o conteúdo com as questões de prova, tá bom? Vai cair também o estatuto, né, dos funcionários públicos, essa lei estadual aí, e aí eu falo para vocês no preparatório, assim, normalmente o que mais cai, né, assim, essa questão do que você pode fazer, o que você não pode fazer, então normalmente eu pontuo da experiência que eu já tive dos outros concursos e dos preparatórios, o que normalmente mais cai, tá? Vai cair o Código de Conduta Ética do agente público, né, e da alta administração. Então, assim, toda essa questão da ética e da postura ética do servidor público vai cair também, né? Uma lei, essa lei estadual, ela fala das carreiras da Seguridade Social, né? Então, assim, aqui você está vendo que a gente lá vai começar como analista de políticas, analista de Seguridade Social, né? Analista de políticas públicas é na prefeitura. Analista de Seguridade Social 1. Então, depois tem aí na carreira, você vai crescendo na carreira, né? Então, isso é bacana também, é um dos benefícios também que tem para quem é servidor público, né? Vai cair a Lei Orgânica da Saúde, então, eu não sei aqui, pelos nomezinhos aqui e algumas carinhas que eu estou vendo, tem umas pessoas que eu não conheço, eu não sei se são da saúde já, porque eu tenho alunos aqui, mas tem umas pessoas que eu não conheço ainda. Então, assim, para quem não conhece o conteúdo da saúde, né, para quem não tem muita experiência aí na área da saúde, vai ser bem bacana, porque a Lei 8.080, ela é a lei que determina tudo da saúde, como que a saúde funciona, né? Então, assim, é uma lei que ela foi conquistada, né, com muito sacrifício, desde a década de 70, os movimentos sociais, né, todo mundo, funcionário público, comunidade, pacientes, todo mundo se mobilizou para poder ter melhorias na saúde. E isso foi um movimento de reforma sanitária. Isso foi lá na década de 70. Aí, na década de 70, já veio aquele interesse em ter as melhorias nas condições de saúde da população. Aí, o que acontece? Isso foi na década de 70. Quando veio, em 88, veio a Constituição de 88, né? Falando lá que a saúde é um direito é um dever do Estado, é um direito do cidadão, e aí veio a Constituição de 88. Quando foi em 1990, eles criaram, né, essa Lei Orgânica da Saúde para normatizar tudo, como que ia funcionar, quais são os princípios da saúde, como é que funciona, como que é a questão do controle social, como é que funciona tudo na saúde, o nível primário, secundário, terciário, né? Então, que tem a ver com a questão dos ambulatórios, dos centros de saúde, dos hospitais. Então, essa lei, ela vem normatizar mesmo como que funciona a saúde no Brasil, tá? Então, essa é a Lei Orgânica da Saúde, nós vamos estudar ela todinha. Amanhã, inclusive, na aula gratuita, 7h30 da noite, a gente vai estar falando dessa lei também, tá? E também o decreto, né, que regulamenta essa lei. Então, às vezes a pessoa que não é da área fica apavorada de ver um monte de lei assim, mas a gente vai explicando a legislação, a gente vai explicando também pontos específicos que caem nas provas, a gente vai explicando, fazendo uma ligação com a vivência, isso ajuda muito a gente a entender um conteúdo de uma lei, né? Quando você tem uma vivência igual tem de 25 anos trabalhando com legislação da saúde, eu sei dar os exemplos que vai fazer com que você assimile aquela informação, tá?
Serviço social, matéria de serviço social. Vamos lá ver o que cai na matéria de serviço social. Gente, serviço social está até bacana, viu? Não está enorme assim, não tá. Tá possível, viu? Dimensão técnico-operativa do serviço social. A gente sabe que no serviço social, para a gente intervir, né? Porque nós somos uma profissão que é formada muito teoricamente, embora a gente não tenha teoria própria, né? O serviço social não tem teoria própria. A gente usa as teorias das políticas sociais, das ciências sociais, né? Então, da sociologia, da antropologia, da economia, da estatística, a gente usa de outras teorias para a gente desenvolver o nosso trabalho, né? Mas a gente precisa também ter uma dimensão, então a gente utiliza dessas teorias, a nossa questão na nossa dimensão teórica e metodológica, a gente usa das ciências sociais, dessas todas que eu citei aí. Mas a gente precisa de ter com muita clareza qual que é a nossa dimensão teórico-operativa. Então, assim, técnico-operativa. Então, assim, como eu vou fazer, o que eu vou fazer, e isso aí a gente vai ter uma aula muito top sobre instrumentalidade do serviço social. Tá? Então, para quem não leu ainda, a gente vai separar esse material para vocês, da Yolanda Guerra, né? É uma autora do serviço social que trabalha muito a questão da instrumentalidade do serviço social, e aí a gente vai estar trabalhando esse tema com vocês, tá? Pensando aí nessa dimensão da profissão técnico-operativa, na dimensão ética-política também da profissão, né? Então, a gente tem uma dimensão ético-política que nos diz assim, que a gente sabe por que a gente está fazendo aquilo. A gente sabe por que a gente vai desenvolver aquele trabalho. Porque a gente tem um compromisso ético-político com a classe menos favorecida. Então, a gente tem que ter clareza dessas dimensões do nosso trabalho para a gente trabalhar e executar o nosso trabalho, tá? E aí, essas matérias todas vão ser dadas aí no preparatório do IPSEM. Como é o trabalho, então, com indivíduos, com famílias, com grupos, com comunidade, tá? E aí as pessoas falam, mas nossa senhora, serviço social pensando muito na questão do indivíduo. Sim, a gente sabe que no serviço social a gente trabalha o micro e o macro. Então, a gente vai ter que estudar, sim, né, a atuação de atendimento individual, atendimento em grupo, pensar nessa dimensão mais do coletivo, e a gente vai ter que estudar isso tudo, tá? Vamos estudar, claro, né, direitos sociais, serviço social, política e direitos sociais no Brasil, né? Então, a gente vai pegar os autores aí. Detalhe, o edital, ele não apresentou bibliografia, tá? Então, isso é uma questão importante para falar para vocês. Por quê? Não apresentou bibliografia, então faz uma diferença, né, da gente estudar junto. Por quê, gente? A gente já tem que saber mais ou menos o que é que costuma cair nos concursos. Então, para a gente que já está aí nessa trajetória de concurso público há muito tempo, é importante a gente ter uma noção, né, já do que mais cai, quais são os autores que mais caem, né, do serviço social. Então, isso tudo aí a gente tem que ter um domínio disso para a escolha do material para trabalhar com vocês, né? Então, isso aí é muito importante, tá? Tem uns alunos aqui que ainda não me conhecem, já dei aula, né, de saúde pública da PUC, sou especialista em saúde pública, eu tenho estagiários na saúde, na prefeitura, eu sou tutora dos residentes e preceptoras dos residentes, né? Os residentes são quem? São aqueles assistentes sociais que já são formados, estão fazendo uma especialização, né, na área de saúde pública, na área de saúde, e eles ficam também com a minha orientação também. Além dos preceptores, eu, como tutora, também dou orientação para eles mensal, tá? Então, essa questão de estudar, porque fica pensando, nossa, como que essa professora vai dar essas matérias todas, né? Às vezes as pessoas, como não conhecem, têm esses questionamentos, né? Só que a minha maior contribuição para vocês é porque eu consigo fazer a articulação da parte teórica com a parte prática,
são 25 anos trabalhando nessa área, né? São 25 anos prestando concurso, passando em vários concursos, trabalhando, tomando posse, podendo escolher aonde eu vou trabalhar. Então, isso é muito importante, essa contribuição eu vou trazer para vocês, tá? Além disso, também, a gente vai ter a disciplina de pesquisa, tá? Pesquisa em serviço social, então a gente vai pegar lá os autores, né, que trabalham essa questão da pesquisa no serviço social. Então, a construção desse projeto de pesquisa, essa questão da diferença, né, da pesquisa, da diferença não, né, da complementariedade entre a pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa, então isso tudo aí vai ser matéria de prova, tá? A questão das políticas públicas, né? E isso aí eu acho que é muito bacana, porque, gente, eu vivo isso hoje, porque o que acontece? Como eu trabalho na área há 25 anos, às vezes a gente fica naquela de estar executando, né, o trabalho ali no dia a dia, trabalhando no dia a dia como assistente social, então acaba que você é mais executor da política pública do que gestor ou elaborar política pública. E aí eu estou tendo essa vivência, então eu acho muito bacana, porque eu estou tendo essa vivência não só de atuar na política pública, executando a política pública, como também contribuindo na gestão da política pública e na elaboração da política pública, tá? Então, eu acho que isso é uma experiência bacana também, faz toda a diferença, né, a gente trabalhar esse tema aí com vocês, tendo essa vivência de como é a questão da gestão e da elaboração de política pública. Dá um trabalhão danado, mas é ótimo, é bacana demais. Você sente parte daquele processo, não posso olhar isso, não. Tem alguém aí falando. Então, você se sente parte do processo, né? Não só executando, né? Atendendo o usuário ali, mas também elaborando e fazendo a gestão daquela política pública, tá? Controle social. Gente, amanhã, inclusive, vai ser uma das matérias que uma das aulas, uma aula de amanhã, a gente vai ter esse conteúdo também sobre controle social, tá? Então, é um conteúdo que eu gosto muito de falar, porque ainda hoje, né, a gente trabalha muito aqui na Prefeitura de Belo Horizonte a questão das conferências locais de saúde, das conferências municipais, da conferência municipal, das conferências distritais de saúde. Então, é um tema muito bacana, e aí a gente vai trabalhar controle social, participação e controle social, através da lei que eles pediram, que é a Lei 8.142, a gente vai trabalhar esse tema todo aí da legislação, tá? Do controle social. Redução de danos, eu acho que é um tema também muito bacana, e aí eu vou situar vocês porque IPSENG também pede redução de danos. O IPSENG, gente, ele, como eu falei, né, o hospital, ele tem uma parte que tem atendimento na área de psiquiatria. Então, ele tem o ambulatório da psiquiatria, ele tem internação na psiquiatria, e aí nada mais justo do que, então, o IPSENG cobrar essa matéria aí, sobre a questão de redução de danos, tá? Então, vai ser uma das disciplinas também que a gente vai trabalhar nesse curso, redução de danos, tá? Então, a gente sabe que a questão do público que a gente atende, vinculada à questão do álcool e das drogas, é muito grande, então a gente precisa de ter essa disciplina e essa noção aí da questão da redução de danos, tá? Vamos lá, mais matéria. Ética. Então, a gente vai pegar aí, né, os autores do serviço social que trabalham a questão da ética profissional, né? Então, essa dimensão que eu falei mais cedo, né, da dimensão ética e política da profissão, você saber, né, por que você está ali, você tem um compromisso político, não digo partidário, né, mas um compromisso político com aquela classe ali que você está atendendo, com aqueles pacientes ali que você está atendendo, né? Então, a gente vai trabalhar essa dimensão ética da profissão, a dimensão teórico-metodológica da profissão que eu falei para vocês anteriormente, e a dimensão técnico-operacional também, né, do trabalho do assistente social, pensando muito no que eu falei na pauta anterior, que é a questão da instrumentalidade do serviço social também, e aí a gente pega Yolanda Guerra e a gente destrincha Yolanda Guerra, tá? Para a gente ir bem na prova aí.
Claro, vai cair o código de ética, né, da profissão, a lei que regulamenta a profissão. Então, é bacana, porque aí a gente pega as questões que mais caem sobre o código de ética da profissão. Então, é bem bacana, porque a gente vai fazer, no curso preparatório, que a gente começa no sábado, a gente vai fazer a aula, né, teórica, com explicação e tudo, e a gente vai fazer questões de prova ao término de todas as aulas, tá? E isso é uma inovação do nosso preparatório, porque no outro a gente não fez questões de provas em todas as aulas, e a gente achou importante acrescentar, então, questões de prova para ajudar a fixar essa matéria em todas as aulas, tá? Vai cair, né, essa lei 8.212 aí, que é uma lei dessa questão de como que se dá o custeio da Previdência Social, né? Então, quais são as fontes de financiamento da Previdência Social? A gente vai estudar ela também, essa lei também, tá? Nós vamos estudar sobre os planos de benefício da Previdência Social, então, tudo, porque o IPSENG, né, igual eu falei para vocês, regime próprio de Previdência Social, mas a gente também tem que entender do regime geral de Previdência Social, tá? E aí a gente vai estudar também dos planos de Previdência Social, vamos estudar sobre o regulamento da Previdência Social, nós vamos estudar também uma emenda constitucional, a emenda constitucional 113, que trouxe uma proibição para os servidores públicos de incorporar, junto à remuneração do cargo dele, né, alguns valores de vantagens que são temporárias. Então, às vezes, você está num cargo, né, e aí você tem algumas vantagens naquele cargo, e aí, quando você tiver que aposentar, nem sempre se aposenta com aquele valor daquele cargo. Então, a gente vai estudar um pouco sobre essa lei também, tá? Infelizmente, né? Uma perda aí. Legislação. A gente vai estudar sobre direitos humanos, a gente vai estudar sobre a norma operacional básica do SUAS, tá? Então, é bacana. Aí você vai falar assim, mas nossa, gente, como que você é mais da área da saúde? Por que você vai estar dando disciplina sobre a questão do SUAS? Igual eu falei para vocês, né? Além de ser professora, a política de saúde, ela não tem como trabalhar isolada das outras políticas públicas, tá? E o Sistema Único de Assistência Social, a gente está totalmente vinculado a esse trabalho. Por quê? A gente tem ações intersetoriais, interdisciplinares, interinstitucionais, e aí a gente precisa de conhecer, né, a questão do Sistema Único da Assistência Social, tá? Vamos lá, mais o que a gente vai estudar? Constituição Federal, né? Então, eu achei esse edital bem atual, porque vai ter, por exemplo, sobre política urbana, né? Então, a questão das pessoas circulando na cidade, né? Qual que é, o que está previsto para a política urbana, isso é muito bacana. Vai cair também, LOAS eu já falei, né? O Sistema Único da Assistência Social, a lei que regulamenta a profissão também já estava lá na frente, né, na época, na parte de serviço social. A lei orgânica da saúde, já falei. Alguns planos, né, que já foram implementados, como, por exemplo, o Plano Brasil Sem Miséria, né? Então, assim, é um plano que tem a proposta de elevar a renda, né, e as condições de bem-estar da população brasileira. Então, a gente vai ter que estudar ele também, que foi pedido. Dois planos que também têm a ver com essa questão do acesso, né, da melhoria da questão do acesso ao uso da energia, ao uso da água. E isso, gente, por que a gente tem que entender isso tudo? Você fala, nossa, que loucura, né? Uma legislação meio louca. Gente, saúde tem a ver com as questões de moradia, com a questão de habitação, se você tem acesso à água, se você tem acesso à luz. E por incrível que pareça, né? Eu estou aqui no Sagrada Família, está com luz, bonitinho e tal, mas por incrível que pareça, a gente atende no IPSENG famílias que são, às vezes, do interior ou de algumas cidades, né, de Minas, que ainda não têm esses recursos, né, todos, e Belo Horizonte também, tá? Não está muito longe da gente, não, Belo Horizonte também. A gente que atua aí na saúde pública há muito tempo, às vezes a gente fica falando, né, de saneamento básico, de
pavimentação, o que for, tem muitos territórios, né, cenários aí em Belo Horizonte ainda que não tem, tá? Então, a gente precisa de conhecer essa política nacional de universalização do acesso ao uso da energia e da água também, tá? Água para todos, luz para todos, essa proposta aí que a gente vai ter que estudar também, tá? Não falei que não tem muita coisa, mas tem coisa para caramba. Declaração Universal dos Direitos Humanos, básico, né? Em tudo quanto é concurso aí, praticamente a gente tem que estudar. A NOB, né? A NOB do SUAS, tanto a norma operacional básica do SUAS, como a de recursos humanos também. Então, a gente tem que entender como que funciona os recursos humanos no Sistema Único da Assistência Social, tá? Metodologia de serviço social, falei para vocês, né, anteriormente. Então, a gente vai estudar sobre metodologia de serviço social. Qual que é a metodologia que a gente utiliza para trabalhar com o indivíduo, com o grupo, com a comunidade, com alguns segmentos populacionais. Achei interessante porque esse edital, olha o que ele trouxe aqui, gente. Ele trouxe criança e adolescente, a gente vai estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai estudar o Estatuto da Igualdade Racial, né? Então, muito bacana também. A gente vai estudar o Estatuto da Cidade, Estatuto do Índio, ele é muito antigo, olha lá, não tinha nem nascido, olha, de 73, eu nasci em 75. Ele é de 73, mas ele é um estatuto que vai falar um pouco, né, de regulamentar a situação jurídica dos índios, né, nas comunidades indígenas. E aí isso é muito bacana. Hoje, inclusive, na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente trabalha muito esse tema, né? Eu sou do Conselho Municipal da Juventude, a gente tem muita a preocupação com esse público também, né? Então, a gente vai trabalhar muito essa questão do Estatuto da Igualdade Racial e o Estatuto do Índio também, tá? Lei Orgânica da Saúde, já falei, Lei Maria da Penha, né? Então, por que dentro da saúde da Lei Maria da Penha, né? A gente sabe que a violência, ela é uma questão social, é uma expressão da questão social, né? Vocês lembram lá que Marilda fala, né, que o nosso objeto de trabalho é a questão social. Então, a gente tem que estudar sobre a Lei Maria da Penha, o que prevê nessa Lei Maria da Penha, porque a violência é uma expressão da questão social, e a questão social é o nosso principal objeto de trabalho, tá? Do serviço social. Estatuto da Pessoa Idosa, né? Vai cair também. Seguridade social, né? Então, quando a gente fala de seguridade social, a gente tem que falar de saúde, assistência e previdência, né? Então, é bacana porque o IPSENG, ele, como é um instituto de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais, ele oferece saúde, previdência e assistência, né, aos servidores aí do Estado de Minas Gerais, e a gente vai estudar isso aí também, tá? Então, gente, aqui eu só vou falar um pouquinho, porque hoje no grupo, nos vários grupos, inclusive, apareceu essas dúvidas aqui, né? Apareceu assim, gente, você está falando que é aula gratuita e tal. Hoje a gente está fazendo essa aula, esse informe, sobre como o que vocês vão encontrar no edital, né? E aí, para quem ainda não se decidiu a fazer o concurso, pensar direitinho que esse concurso pode ser uma porta para você entrar para esse, daqui a pouco para o próximo, né? Para você ter o hábito de estudar novamente. Quem fez o nosso último preparatório aí, a gente está fazendo um intensivão, todo sábado pela manhã a gente estava estudando. Eu vou pôr nos grupos aí do WhatsApp a lista, as meninas não importam não. Eu tenho um nome, foram no mínimo 17 que foram classificadas no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, tudo aluna nossa, tá? Então, eu vou pôr até os nomes delas aí para vocês verem que não é fake, não. Então, você volta a estudar de novo, né? Você cria lá aquela disciplina, porque vamos combinar, gente, para quem é professor e gosta de estudar, tudo bem, mas a gente sabe que na rotina da nossa vida, incluir o estudo não é uma coisa muito fácil, né? Para quem está aí no batidão, a gente trabalha com demandas diversas da sociedade, a gente chega no trabalho, a gente tem muita coisa para a gente resolver, a gente tem a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa saúde, então a gente tem realmente muitas demandas.
Então, você ter o compromisso de você estar num preparatório, tirar aquele horário de estudo, ter uma plataforma igual a gente tem, né? A plataforma onde vai estar lá todo o material do PDF que eu vou dar em aula, vai estar as referências bibliográficas, né, de tudo que eu vou estar dando nas aulas, porque não tem referência bibliográfica no edital. Então, eu vou ter que garimpar, né, eu estou garimpando o que tem de melhor nessas matérias para poder passar para vocês, tá? Então, e fora a questão do foco, da disciplina e da motivação, né? Então, às vezes a gente estudar sozinho, às vezes a gente fica desmotivado, né? Mas se você está com uma turma que está lá e que todo sábado estuda, acorda de manhã para estudar, e tu tem a sexta-feira polêmica, né? Vai lá e toma uma cervejinha da sexta, quando dá sábado de manhã está lá estudando, é isso. Né? E a gente só alcança o objetivo fazendo isso mesmo, né? Tendo disciplina, tendo foco. Lembrar que a gente tem 4 meses, ó, a gente tem março todo, abril todo, maio, junho todo, né? A prova é no começo de julho, está previsto para 2 de julho, né? Então, a gente tem aí 4 meses para a gente pegar firme. Pensa que às vezes dá uma preguicinha, né, mas pensa que são os 4 meses que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, aí larga aí, ó, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, Tinder, larga esse trem tudo e foca em alguma coisa que seja importante para você, que vai fazer diferença na sua vida, né? Estudar, passar num concurso e ter uma nova possibilidade aí, uma nova perspectiva aí no serviço social, tá? Isso é importante também. E deixa eu ver mais o que nós temos aí. Então, o que vocês vão encontrar, então, lá nesse preparatório, né? Vocês vão encontrar... eu vou estar lá, né? Uma professora, igual eu falei para você, com experiência aí na área da saúde, na área do serviço social, com diversas aprovações em concursos e alunos aprovados, aula online, o Gui depois complementa aí também. A gente vai ter aula online. Eu vou então compartilhar a tela. Quer ver? Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Ah, você quer compartilhar? Você está Beleza. vendo a tela compartilhada? Ainda não veio, não. Olha se apareceu para você. Não. Não? Ainda não compartilhou, não. Ainda não. Então, peraí. Acho que vai agora, vai compartilhar. Ixi, agora eu descompartilhei, peraí. O Gui vai compartilhar a tela aqui. Então, eu vou falando enquanto o Gui compartilha a tela. Então, a gente vai ter aula online, todo sábado pela manhã, online, ao vivo, e aí essas aulas depois ficam gravadas, né? Porque às vezes a pessoa tem um compromisso, não pode assistir naquela hora, vai ficar lá gravada. Olha se apareceu. O material ainda não está compartilhando, não. Tá a tela preta para você? Tá a tela preta. Tá a tela preta ainda. O material em PDF, que eu vou utilizar nas aulas, vai ser disponibilizado para vocês. A bibliografia, né, a sugestão bibliográfica aí do que eu vou dar. O grupo do WhatsApp, para a gente tirar dúvida. Questões de prova, né, porque eu acho que é muito bacana a gente fixar a matéria através de questões de prova. E o compromisso. Eu acho que o que é mais bacana é porque, assim, o que eu quero para mim, eu quero para vocês. Então, se eu me dediquei, né, para passar nos concursos públicos, gosto da minha profissão, gosto do trabalho que eu desenvolvo, eu quero isso para vocês também, tá? E aí, a gente tem, quando a gente trabalha no nosso propósito, isso é muito bacana. Então, hoje, o meu propósito é esse, é crescer e contribuir. E aí, para eu contribuir, eu estou compartilhando, né, com vocês essa experiência, essa trajetória toda aí, para a gente poder caminhar juntos. O Gui, eu acho que agora vai, né? Agora apareceu a tela branca com as datas? Tá. Abre aí para ver se... Ô, Gustavo, tá saindo a tela aí para vocês? O Gustavo está aberto aí. Está aparecendo algumas datas. Eu estou vendo, mas assim, como eu estou com 2 telas, né? Eu estou com uma... Não, se você está vendo, todo mundo está vendo, então. Ah, então beleza. Cronograma de aulas, que é uma aula ao vivo, uma aula gravada. Então, olha aí. O Marcos, você que está aí olhando, o Zeni que está aí, Fabiana, Andressa, Tamira. Dá o retorno aí, gente, se vocês estão vendo. A Tainá levantou a mão, acho que é que sim, acho que está vendo a tela agora. Sim, dá para ver direitinho. Ah, então pronto, está vendo, está vendo.
Então, é porque eu que não estou vendo. Ah, tá. Então, aí o cronograma, tá? Então, vou passar esse cronograma aí para vocês. Vai estar tudo na plataforma direitinho, tá, gente? A plataforma fica lá com o material tudo salvo, uma plataforma de super fácil acesso. O que eu... Ah, tá. Aí é uma apresentação. Que né, as aulas são intercaladas, né? Como são 19 aulas no total, sendo que é uma aula ao vivo, uma aula gravada. A referência aqui é mais para as aulas ao vivo, né? Esses dias aqui são sábados, a maior parte deles, só os últimos aqui que não são, mas a maior parte são sábados, e essas aulas ocorrem de 8 a meio-dia no sábado. Os dias que são gravados, né, que não tem ao vivo na frente, o conteúdo será postado nesse dia. Lembrando que até mesmo o conteúdo que for ao vivo, assim como a aula de hoje, ele é gravado e posteriormente colocado na plataforma. Então, de qualquer maneira, quem pode assistir ao vivo, quem não puder assistir ao vivo, vai poder assistir todo o conteúdo gravado na plataforma. Algumas pessoas até pediram, assim, Guilherme, a gente vai ter esse conteúdo no YouTube depois, gente, já estou avisando. Esse conteúdo de hoje aqui já faz parte do curso. Então, essa aula de hoje e a aula de amanhã, acabando aqui, já vai ser salvado e vai direto à plataforma. Então, a maneira mais segura de você acessar tudo que a gente fizer é dentro da plataforma. E por segurança, caso alguém não tenha o acesso ainda, não tenha conseguido ver o link ainda, eu vou postar agora no chat o link de compra, tá? Fica bem... Vou até baixar um pouquinho aqui, ó. A gente tinha feito o preço de R$ 397, que era o inicial, que era o que a gente ia cobrar, só que pensando que o valor do edital, a inscrição é um valor mais baixo, né? Mais pessoas têm interesse em fazer por ser um valor mais baixo, a gente também resolveu dar um corte aí e pensar também em vocês. Então, à vista, vocês podem comprar pelo valor de R$ 297, o pacote completo, com acesso integral, né? Um ano com acesso à plataforma. E para quem ainda quiser parcelar, vai para você, fica R$ 29,64 por mês. Então, né, mais barato que a inscrição, né? Nem R$ 30 por mês durante 12 meses, né? E a gente pensar, você paga esse valor aqui, isso aqui com o seu primeiro salário, você já paga isso com grande tranquilidade, né? Então, é entender, uma coisa muito válida que você falou hoje, pô, é o primeiro concurso de muitas pessoas, né? As pessoas esperam, eu só quero fazer aquele concurso que for R$ 12.000, que for R$ 40.000. Só que você imagina, quando você for fazer aquele concurso, vai ter 70 pessoas por vaga, 1.000 pessoas por vaga. É muito mais concorrido. Então, passar num concurso desse, que é local, vai ter menos concorrente também por consequência, e é mais objetiva a prova, faça ele, consiga a sua aprovação. Pronto, já está estável no cargo, aproveita a sua carga horária, né? Você vai ter folga, ter férias creme, tudo isso, vai estudando, né? Você já vai ter que atualizar sempre, já estuda e vai para o outro concurso. Tá? É um buscar contínuo, né? Então, assim, para um primeiro concurso, o acesso é mais fácil, garantir a vaga é mais fácil e seria uma grande oportunidade, né? E tudo tem a ver também com a questão da experiência, né, gente? Então, assim, não só a questão da experiência profissional que você vai ter lá, como também da experiência em concursos. Para a gente conseguir hoje um concurso como tribunal e outros concursos aí que a gente sabe que paga melhor e que tem uma condição melhor, a gente também tem que passar, né, entender aí como que é o funcionamento da cobrança de um concurso, né? O que é cobrado num concurso, tanto do nível que paga menos, como que paga médio, como que paga mais, a gente tem que vivenciar essa experiência aí, né? O Gui, você tirou a tela? Tirou, né? Exatamente, agora está somente a câmera e você mesmo. Ótimo. Então, gente, eu não vi aí a turminha que estava aí. Bom, só um pouco para encerrar, eu posso encerrar a gravação então, né? A gravação, vou encerrar, só comentou algumas pessoas, acredito eu, né? Sim. Então, eu vou encerrar, fechou? Tá. Você vai encerrar a gravação. Beleza? Então, gente, só lembrando que hoje foi o primeiro encontro e amanhã a gente tem no mesmo horário, 19h30, uma aula amanhã sobre legislação da saúde, conteúdo da prova do IPSEM. Aula gratuita.